Bom, na minha penúltima aula, no dia 22, nós estudamos sobre a nova aliança. Vocês se lembram? Foi um estudo maravilhoso. Por quê? Porque fala de vitória, né? Fala da vitória do Senhor Jesus, fala do amor de Deus, fala da sua graça, da sua misericórdia e das bênçãos que decorrem da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus é santo, santo, santo. Deus é santo e a sua santidade, ela é manifesta em justiça. E aí então nós entramos na questão do juízo. Então, meu objetivo nesse estudo é criar um raciocínio em cima desses 6 capítulos, porque vai ser impossível, né? E seria extremamente cansativo nós lermos todo o texto aqui. Então, eu espero que pelo menos você possa entender o que eu aprendi, o que eu tirei de reflexão para mim na minha vida, no estudo desses capítulos, acreditando que você já leu ou que você vai ler, né, esses textos, os capítulos que nós vamos estudar hoje. E prometam, por favor, façam um esforço, não durmam. A gente vai tentar fazer uma aula aqui que te, né, acorde aí durante o percurso dela. E aí, meus irmãos, se eu fôssemos colocar um título dos assuntos de cada capítulo, ficaria assim, né? Então, no capítulo 46, a profecia a respeito do Egito, no 47, a respeito dos filisteus, no 48, Moabe, no 49 fala dos amonitas, dos edomitas, dos pecados de Edom, fala sobre a profecia de Damasco, sobre Quedar e os reinos de Azor, sobre os elamitas, e depois, então, nos 50 e nos 51, fala a respeito da Babilônia. E aí, como eu falei para vocês, eu vou tentar criar aqui, discorrer um raciocínio, tá? E para começar, eu queria ler os versos 15 a 19 do capítulo 51 de Jeremias. Acompanhem comigo aqui. Já estou indo lá para o final, né? 51. Diz assim: Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentiras. Mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquela que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu achei muito interessante esse texto. De 46 a 51, o Senhor está falando ali de juízo sobre as nações, né? Como nós vimos ali. E no meio disso, quase já lá no final, temos esse hino de louvor, mostrando para nós quem Deus é, o que Ele fez, a estupidez do homem em recusar e reconhecer quem ele é. E pior, confiar em imagens feitas pelo próprio homem, imagens que, como diz o texto, não têm fôlego, não tem espírito nenhum. Isso para mim é uma ofensa a Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus onipresente, onipotente, ser substituído por algo de madeira, de ferro, de cimento, que não vê, que não ouve, que não fala, né? E aí eu não poderia deixar de ler com vocês, novamente, eu sempre cito esse texto muito aqui, né? Em Romanos 1, 18,
que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ninguém pode dizer que não conhece Deus, porque ele se revela nas coisas em que ele criou, né? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Uau! Se nós formos lá, voltarmos um pouquinho para Gênesis, nós vamos lembrar que Adão e Eva pecaram. E aí eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ambos receberam o conhecimento de Deus, certo? Caim era ateu? Não, Caim não era ateu. Ele foi oferecer oferta. Só que a sua oferta não foi aceita. Nós já estudamos aqui por que ela não foi aceita, não tem tempo para explicar isso hoje, mas o raciocínio que eu estou querendo montar aqui é que todos tiveram conhecimento de Deus desde o princípio, como nós lemos no texto aqui de Romanos. Todos os descendentes de Caim, depois os de Sete, receberam o conhecimento de Deus. Mas aí o que aconteceu? Segundo o que nós lemos aqui agora, em Romanos 1, 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí a maldade do homem chegou a tal ponto que Deus disse que não podia mais suportar. Então veio o dilúvio. Somente 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. E o dilúvio poderia ser um evento, para que as pessoas passassem a temer a Deus. Olha, aconteceu isso, então nós temos que entender que Deus é um Deus de justiça, é um Deus que atua, que age. Mas o que aconteceu, irmãos? Rebelião de novo. Eles começaram a se juntar, fundar cidades, criaram falsos deuses, começaram a adorar falsos deuses, chegaram a construir uma torre em rebelião ao Senhor, e aí, como consequência disso, o Senhor confundiu as línguas, e eles tiveram que se espalhar por causa dessa confusão. E aí, se você ler lá os capítulos 10 e 11 de Gênesis, você vai verificar como a descendência, dos filhos de Noé geraram as nações. Aqui você dá para ter uma ideia de formação das nações, como que elas foram, e eu tenho o próximo slide aqui, que mostra para vocês mais ou menos como que eles se espalharam pelo planeta. Cada filho foi povoar uma região, e aí nós podemos ter uma ideia aqui, um resumão, nessa tabela aqui, um resumão de como as nações foram geradas pelos filhos de Noé. E aí você vai me perguntar, Marcos, por que tudo isso? Por que você está falando de tudo isso? Para vocês se lembrarem de Romanos 1, 21, que eles, tendo conhecimento de Deus,
Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Lembra no versículo 20, o Espírito Santo, através de Paulo, fala assim: tais homens são indesculpáveis. O homem disse não a Deus. Não. Nós preferimos sacrifício e adoração a essas imagens e a esses ídolos que nós estamos criando aqui. Agora, uma coisa muito séria, muito complicada. O que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos diz sobre isso? Está lá em 1 Coríntios 10, 19. Aqui para você, aqui o rosa é Jafé. Aqui é Jafé. Esse mais laranjinha aqui, um salmão, é Cão, que é o amarelo também. Isso. Tá? Os semitas, né? São aqui. Eles ficaram mais nessas regiões aqui. Tá? É muito interessante, quem tiver curiosidade pode fazer um estudo a respeito disso, né? Mas vamos voltar lá para Coríntios. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, isso é muito sério. As coisas que eles sacrificam é a demônios. E nós já estudamos aqui que Israel foi formado para ser testemunha do Senhor, para mostrar às nações a santidade de Deus. Então, quando nós vemos as pessoas adorando ídolos, sacrificando a ídolos, elas estão, na verdade, fazendo isso para... E o que o Espírito Santo está dizendo? Eu não quero que vocês se associem a isso. Ele está falando isso para nós. E lá em Deuteronômio 12, está escrito assim, é uma advertência, né, ao povo de Israel, quando Moisés já estava velhinho lá, né, ele fala assim: quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te. Eu falei do guardar, né, hoje de manhã. Não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Isso aqui é até difícil de acreditar. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Olha que advertência que o Senhor está usando Moisés para falar para o povo de Israel. O que essas nações têm feito, eu abomino. Eu odeio essas coisas. Não façam o que elas fazem. Mas Israel não foi fiel ao Senhor. Eles preferiram agir como as nações pagãs, né, adorando aos falsos deuses. Nós conhecemos até que os reis Acaz e Manassés chegaram a queimar seus filhos a Moloque. Né? Sacrificaram seus filhos. Isso é muito triste. E por isso tudo, nós estamos vendo em Jeremias, desde o início, a indignação do Senhor e o juízo sobre Israel.
Mas, como eu disse, nos capítulos de hoje, nós lemos a respeito do juízo de Deus sobre 9 nações ou povos, e nesses capítulos vocês vão ver muitos nomes, talvez até desconhecidos, e eu queria falar um pouquinho sobre esses povos e nações, tá? Então, vamos lá. Primeiro, é sobre o Egito, né? São essas aqui, os 9 que a gente vai falar hoje. E o primeiro é sobre o Egito. O Egito é muito conhecido, a gente já sabe, conhece a história, né? Foi um grande império. Nós sabemos que eles foram, biblicamente falando, politeístas. Eles tinham vários deuses, inclusive os faraós eram considerados deuses, certo? Muitos teólogos ensinam que as 10 pragas que o Senhor enviou para libertar os israelitas foram juízos sobre os deuses do Egito. Eu acho que a gente não precisa falar muito sobre o Egito, porque nós temos lá a história, né, dos 400 anos de escravidão, da saída milagrosa do povo do Egito, e nós conhecemos bastante sobre esse império. E aí temos sobre os filisteus. Aqui vocês veem a região onde ele não aceita, né? É diferente do outro. Os filisteus eram um povo gentil que ocupava ali o sul da Palestina nos tempos bíblicos, né? Eles são citados na Bíblia em muitas ocasiões e sempre em oposição aos israelitas, né? Esse território ocupado pelos filisteus era chamado de Filistia, ou simplesmente terra ou região dos filisteus. E a palavra Palestina, que vocês estão ouvindo muito ultimamente, ela foi dada pelos gregos para essa região conhecida como Filistia. Uma região, assim, um pedacinho ali dessa faixa litorânea do mar Mediterrâneo, próximo da Judéia. E, com o passar do tempo, esse nome, Filistia, tornou-se Palestina, e aí toda a região de Canaã passou a ser chamada de Palestina. Os filisteus, eles são descendentes de Casluim. Isso a gente lê lá em Gênesis 10, 13, 14 e 1 Crônicas 1, 11, 12. Se você pegar a Bíblia assim, você vai ver que os versículos são iguaizinhos, inclusive nas vírgulas, né? Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Ou seja, os filisteus são descendentes de Casluim, que é descendente de Misraim, que é filho de Cã, ou Cão. Lembrem-se sempre disso. Eles tinham informação. Eles tinham a informação do Deus verdadeiro. Agora, os filisteus, eles são citados com destaque lá no tempo de Sansão, né, no tempo dos juízes. E ali, provavelmente, eles tinham uma certa coexistência com os israelitas, porque Sansão chegou até a casar com uma filisteia, né, com a Dalila, e mais usado pelo Espírito Santo do Senhor, ele também castigou os filisteus, que na verdade queriam destruir Israel, e Sansão os protegia, né? Não é isso aqui não. Esse é Golias, né? Que também é um filisteu bastante conhecido nosso, né? E aí, nessa época, o exército dos filisteus era o mais poderoso de todos. Eles conseguiram reunir assim um contingente enorme, impressionante de soldados, e que eles dominavam o ofício de produzir armas, né, armas de metal. Você pode ler lá em 1 Samuel 13, 5, 29, 2, 31, 3, que as tropas dos filisteus eram formadas por infantaria, por arqueiros e por condutores de bigas. Era um exército muito poderoso. E, fora isso, eles tinham os gigantes, né?
Esses gigantes que faziam parte do exército e que o mais conhecido nosso aqui é o Golias, que foi morto por Davi. Vocês se lembram também que Saul e alguns dos seus filhos foram mortos numa batalha contra os filisteus. Nós não daria para falar muitas coisas sobre os filisteus, né? Como que essa relacionamento com Israel. Mas para terminar aqui, eu queria falar sobre a destruição deles, né? Isaías profetizou acerca de como os assírios julgariam os filisteus. E depois, em Jeremias 47, também fala sobre a destruição. Então, eles foram subjugados pela Síria, e depois eles foram pressionados pelo Egito, que o faraó Neco praticamente destruiu os filisteus, quando ele capturou ali aquela região de Gaza. Isso foi mais ou menos no ano 609 a.C. E depois disso, os filisteus aparecem em inscrições históricas como aliados do Egito contra Nabucodonosor, só que eles perderam, né? Nabucodonosor ganhou lá em Carquemes, 605 a.C., e os filisteus, então, eles foram deportados pelos babilônicos e perderam a sua soberania, a sua liberdade. E eles são mencionados uma última vez na Bíblia pelo profeta Zacarias, lá no capítulo 9, versículos 5 e 6. E depois disso, então, em registros históricos, nós vemos que as principais cidades dos filisteus são citadas como sendo habitadas por uma população mista, já sem aquela identidade toda. No capítulo 48, nós temos... aqui que eu inverti os slides, né? Aqui que está mostrando Sansão e Davi. Brincadeirinha, só para ilustrar para vocês, né? Bom, no capítulo 48, mais uma vez Davi lutando contra Golias. Vamos lá. Não quer mudar mais. Todo mundo gostou da foto, então travou. Foi. Falei aqui no vidinho dela, ela foi. Então, capítulo 48, nós temos a profecia contra Moabe, e no capítulo 49 contra os amonitas. Coloquei aqui para vocês terem uma ideia da região, né? Lá em Gênesis 19, a partir do verso 30, nós encontramos a origem dos moabitas e dos amonitas. Vocês vão se lembrar, né? Ló, que era sobrinho de Abrão, ele não tinha descendentes, então as suas duas filhas, a gente precisa provocar uma descendência do nosso pai, senão vai acabar aqui. Ele não tinha filho homem, então o que elas fizeram? Elas embebedaram seu pai, tiveram relações com ele, e desse relacionamento incestuoso, da mais velha nasceu Moabe, de onde vêm os moabitas, e da mais jovem nasceu Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. É interessante que a partir do texto de Gênesis 19, todas as outras vezes em que o nome Moabe aparece na Bíblia, ele não se refere a uma pessoa em particular, mas é utilizado para designar o território e o povo de Moabe, ou seja, os moabitas. Quem se lembra de uma moabita famosa? Ruth casou com Boaz, e esse casal, né, veio a ser, o Senhor Jesus veio a ser descendente desse casal. E os moabitas, durante muito tempo, eles experimentaram certa prosperidade. Eles muitas vezes também aparecem em associação com os amonitas, por conta do parentesco, né? Mas a relação entre os israelitas e os moabitas não era muito amigável. Em várias ocasiões a gente vê aqui que eles tinham um relacionamento, um intercâmbio econômico e cultural, mas a coisa ali pegava.
como sempre, para variar, né? Vocês se lembram que em certa ocasião Moisés foi impedido pelo Senhor de atacar os moabitas, que naquele momento Deus estava protegendo aquele povo. Mas os moabitas, assim como os amonitas, foram duramente reprovados por Deus, por quê? Por se levantarem contra Israel. Eles não foram hospitaleiros com os israelitas, né? Quando os israelitas saíram do Egito, eles não ajudaram. E eles também contrataram lá o falso profeta, que vocês lembram de Balaão, né? Balaque, que era o rei de Moabita, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E quando os israelitas acamparam nas planícies de Moabe, antes de atravessar o Jordão ali, eles se envolveram de forma imoral com as mulheres moabitas e midianitas. E, por conta disso, participaram da idolatria deles. Então, tudo isso foi motivo para que Deus exercesse juízo sobre eles. A Bíblia também diz que quando Moisés morreu, ele foi sepultado em algum lugar desconhecido aqui do reino da terra de Moabe. Lá em 2 Reis 23:13, nós lemos que os moabitas adoravam uma divindade chamada Quemos. Era comum oferecer a esse Deus sacrifícios humanos. Pagou tudo aqui. Alguém pode me ajudar? Estou esperando. Avisa os diáconos para descontar o meu tempo aí. Os diáconos já estão, ao invés do sino, agora eles cortam o PowerPoint, é isso? O pessoal, né? Posso continuar? Só um minutinho. Bom, eu vou continuar aqui. Eu disse para vocês que essa aula foi difícil. E ela não foi difícil só para montar e para estudar. Ela foi difícil espiritualmente também. Porque a gente vai falar de coisas reprováveis, de idolatria. E eu acho que o nosso inimigo não ficou muito feliz com isso, né? Então, Quemos era um deus que eles ofereciam sacrifícios. E eu queria mostrar aqui para vocês, uma pedra moabita que foi encontrada, uma pedra de basalto. Essa pedra, ela tem um escrito de Mesa, que era o rei de Moabe. E é um achado arqueológico muito importante, porque ela contém a descrição da conquista de Moabe por Onri, rei de Israel. E a língua escrita nessa pedra, ela é muito parecida com o hebraico. E eles conseguiram traduzir todo o texto dessa pedra. E quem tiver curiosidade pode ir lá na internet pesquisar. Eu separei aqui a primeira frase que tem nessa pedra, que diz assim: Eu, Mesa, filho de Quemos, do deus Quemos, rei de Moabe, o Dibonita, o meu pai reinou sobre Moabe 30 anos e eu reinei depois do meu pai. Fiz este lugar alto para Quemos, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários. E aí ele cita, inclusive, nessa pedra tem a citação do Deus de Israel, o tetragrama, Yod Rei Vav Rei, aparece lá, referindo-se ao Deus de Israel. Aliás, você pode visitar essa pedra lá no Museu do Louvre, está lá, exposta lá.
Deixa, Jojo. Que brava. Bom, é isso. Falando um pouco mais sobre os amonitas, chegou na pedra? Chegou, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, está lá no Louvre. Quem quiser pode pagar uma passagem para mim, eu gostaria de ir lá vê-la pessoalmente. E falando um pouco mais sobre os amonitas, posso passar agora? Obrigado. Fiquei até com medo. Israel recebeu ordens para tratar os amonitas com misericórdia, como eu falei lá em Deuteronômio 2,19. Mas os textos bíblicos nos falam que muitas vezes os amonitas foram um problema para os israelitas. Em várias ocasiões, eles aparecem como sendo um povo de oposição. Um evento bem conhecido nosso foi na tentativa de Sanbalate e Tobias de impedir que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. E Tobias, naquela época, era o governador de Amon. Vocês podem ler lá isso em Neemias, capítulo 2 e capítulo 4. O nome do Deus dos Amonitas, citados na Bíblia, foi Milcom. Vamos ver se vai funcionar agora, né? Não vai. Ops, aqui. Essa aqui é uma pesquisa que eu fiz na internet. Eu encontrei essa estátua como sendo potencialmente representante, né, desse Milcom, ou de um governante lá, amonita, definido como Milcom. E lá em 1 Reis, capítulo 11, nós lemos sobre a idolatria de Salomão, né? No verso 5, lá nós temos a informação que ele seguiu ao Milcom, dentre outros deuses, né, por causa das mulheres estrangeiras com que ele se casou. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. O homem mais inteligente do planeta, né? De todos os tempos. Os amonitas continuaram a existir pelo menos até o 2º século antes de Cristo. E alguns estudiosos acreditam que a casa de Tobias continuou governando Amon durante boa parte do tempo. Porque eles são citados, eles aparecem em algumas inscrições desse período pré-Jesus. Inclusive é dito lá em 1 Macabeus 5:6 que eles precisaram atacar um forte exército amonita. Então, para vocês verem aí que as relações nunca são muito amistosas, né? Falar um pouquinho sobre os edomitas. Os edomitas, eles eram os descendentes de Esaú. Vocês se lembram que Isaac teve 2 filhos, certo? Esaú e Jacó. E os edomitas são chamados assim porque o termo Edom significa vermelho. E Edom é sempre aplicado a Esaú. Sempre que você lê na Bíblia Edom, vermelho, se referindo a Esaú e aos seus descendentes, né? E Edom também passou a ser chamado esse território onde eles habitavam. Apesar deles serem irmãos, vocês conhecem a história, eles se tornaram hostis, né? E quando os israelitas estavam indo em direção à terra prometida, depois de sair do Egito, né, aqui de baixo, eles, num determinado ponto, tinham que atravessar o território dos edomitas. E aí o que Moisés fez? Pediu permissão. Falou: olha, nós precisamos atravessar o território de vocês, mas a gente queria fazer isso pacificamente. O que eles disseram? Não. Moisés se prontificou até a pagar. Olha, a gente paga se consumirmos, se quebrarmos alguma coisa, né? A gente paga. Mas eles não aceitaram, eles não deixaram o povo passar, e os israelitas tiveram que fazer
um desvio ali pelo deserto. E lá no Salmo 137:7, diz que eles comemoraram a queda de Jerusalém diante do exército de Nabucodonosor. Eles ficaram felizes. Então, por conta desse ódio que eles tinham contra os judeus, os profetas profetizaram sobre o julgamento divino sobre Edom. Nós vamos ver isso lá em Jeremias 49, né? Mas o livro de Obadias, ele fala de uma maneira muito dura da ruína dos descendentes de Esaú. No versículo 10 de Obadias está escrito assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Quem são os descendentes de Esaú hoje? Está lá, vocês ouvem todos os dias nos noticiários, né? Em Damasco era a cidade mais importante da Síria, hoje a capital da Síria. Ela já era conhecida lá nos tempos de Abraão, e ela inclusive foi terra natal de Eliezer, que era mordomo de Abraão. Damasco foi conquistada pelo rei Davi, e ela foi obrigada a pagar tributo para Davi. Mas lá no tempo de Salomão, ela foi retomada por um guerreiro de nome Rezon. Está lá em 1 Reis 11, 23 a 25. E em 1 Reis 5, nós lemos a história de Naamã, que era um comandante do exército da Síria. Vocês se lembram? Ele era um comandante muito vitorioso, ele era herói de guerra. Ele tinha uma patente, né, extremamente alta, mas ele era leproso. E aí uma menininha que foi capturada por eles, né, na guerra, que morava lá, falou assim: olha, tem um profeta lá, que ele pode te curar. Ele falou: bom, vamos lá. E eles foram, né, foram até Samaria para encontrar com Eliseu. E o que Eliseu faz? Ele nem recebe Naamã. Ele fala assim: ó, pegou um mensageiro dele e falou assim: ó, fala para ele se banhar no Rio Jordão durante sete banhadas lá no Rio Jordão. 7 banhos, né? E 7 mergulhos. E aí Naamã, puxa vida, mas lá em Damasco temos rios muito melhores que o Rio Jordão. O que é isso? E o cara nem veio falar comigo, né? Que falta de respeito e consideração. Ricardão, você ia ficar chateado, não ia? Você já está triste. Mas aí os oficiais falaram assim: ô Naamã, mas se Eliseu tivesse pedido para você fazer uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Ia. Poxa, o que é ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos lá? Né? E o que aconteceu? Depois do sétimo, ele estava curado. A pele dele parecia a pele de uma criança, né? E então nós temos várias histórias na Bíblia para falar de Damasco, mas nós temos ainda o Quedar, né? Quedar era um dos 12 filhos de Ismael. Está aqui, no escuro ele aparece. Abraão teve com Agar Ismael, com Sara Isaac e com Quetura todos esses outros filhos aqui. Então, Quedar era um dos filhos, né, de Ismael. E alguns estudiosos dizem que Quedar significa homem de pele preta. Ele era um nômade e pastoril, ele tinha muitas manadas de ovelhas, de cabras, de camelos, e provavelmente pela sua importância entre as tribos árabes, o nome de Quedar passou a se aplicar às tribos desérticas em geral. Nos Targuns e na literatura rabínica, a própria Arábia é chamada às vezes de Quedar. Eles eram adoradores de falsos deuses. Os registros assírios indicam que no santuário do rei Azail de Quedar havia imagens das seguintes deidades falsas:
Eu vou ler os nomes aqui, são bem complicados. Eu pesquisei na internet algumas imagens para trazer aqui para vocês. Ó. Atarsamaim, que os sírios chamavam ela de Istar, Dilbat, Dai, Nahaim, Dail, Atarkuruma e Abirilu. Uma estrela de ouro decorada com pedras preciosas servia como símbolo da deusa Atarsamaim. E, de acordo com o Talmud babilônico, o povo de Quedar também adorava a água. Interessante, os egípcios já adoravam, né, o rio Nilo. E aqui também. Vamos seguindo, gente. Vocês estão muito cansados? Estou terminando. Elão era um filho de Sem. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E Elão ficou sendo o nome da nação habitada pelos descendentes, né, de Elão. Ficava a leste da Babilônia e ela ia até a costa do mar Mediterrâneo, onde hoje é o Irã. Então, uma parte do Irã hoje era onde ficavam os elamitas. Elão é uma palavra síria que significa alto e é usado nos primeiros livros das Escrituras para a Pérsia. Eles eram chamados de elamitas. A primeira menção bíblica do Elão como país ou nação é no tempo de Abraão, quando Quedorlaomer, ou Quedorlaomer, rei de Elão, marchou com uma aliança de reis contra a coalizão cananeia de reis da região do Mar Morto. Vocês se lembram dessa história lá em Gênesis 14? 5 reis contra 4 reis. E esse rei Quedorlaomer, ele é como líder dessa aliança, e como tendo a soberania sobre os reis cananeus, ele exigiu que fosse servido. Aí os outros reis, depois de um tempo, se rebelaram, mas o Quedorlaomer e os reis que estavam com ele saíram vitoriosos e saquearam os bens e as cidades daqueles derrotados. Só que, nesse conflito, no meio desse conflito estava quem? Ló, sobrinho de Abraão. E aí Ló foi sendo levado cativo e um mensageiro vai lá, consegue escapar, avisa Abraão. Abraão naquele tempo estava morando nos carvalhais do Manre, né? Ele junta 318 soldados, homens, né? E vai lá e persegue aqueles reis, sai vitorioso, ele consegue derrotar, resgata Ló, resgata todos os bens que tinham sido levados, e ele aí nesse evento, inclusive, depois desse evento, é quando ele dá o dízimo a Melquisedeque. Lembram-se disso? Rei de Salém. Então, essa vitória de Abraão, ela foi uma coisa assim espetacular, porque 318 soldados contra uma força de guerra muito maior, liderada por aquele rei, isso aí realmente foi um ato de fé de Abraão. Ele realmente se arriscou bastante ali. Os elamitas, eles adoravam uma divindade chamada Lagamar. E segundo alguns especialistas, o nome Quedorlaomer significava servo de Lagamar. Eu não encontrei nenhuma figura dessa deusa para trazer aqui para vocês. Finalmente, irmãos, depois de... Aqui eu mostrando um pouquinho de Babilônia, porque a gente está chegando no final dos capítulos, né? Depois de Jerusalém, Babilônia é a cidade mais citada na Bíblia. Nós poderemos falar aqui mais de uma aula sobre o passado, sobre o futuro de Babilônia, mas também todos nós já conhecemos bastante. Eu vou passar bem por cima aqui. Babilônia começou logo, imediatamente após o dilúvio. Babilônia simboliza a rebelião novamente do homem contra Deus. Deus tinha dado uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos e
enchei a terra. O que eles fizeram? O povo unido jamais será vencido. Isso não é coisa da esquerda, isso é coisa lá de Babilônia, né? Vamos fazer cidades, vamos construir cidades, vamos nos reunir aqui e vamos construir uma torre que ela vai ser tão alta que nenhum dilúvio mais vai nos destruir. Então, o reinado humano, como nós conhecemos hoje, com cidades, começou em Babilônia como uma rebelião contra Deus. E aí o Senhor veio, interveio, espalhou a humanidade, confundindo as línguas, né? E o nome Babel justamente é confusão por causa de Deus ter feito essa confusão, né, nas línguas. Nós vamos ouvir depois de Babilônia, lá em Apocalipse 17, como sendo eu esqueci, tem um texto aqui muito importante de Jeremias 51, 20, que diz assim: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Interessante que Deus usou Babilônia para exercer juízo sobre as nações, inclusive essas que nós mencionamos aqui, né? Mas assim como veio juízo, e ainda vai vir muito juízo sobre as nações idólatras, Babilônia também sofrerá juízo do Senhor. Aqui vocês estão vendo as ruínas de Babilônia. Em Jeremias capítulo 51, 37 a 39, diz assim: Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá nela quem habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Então, meus irmãos, até aqui eu fiz um resumão sobre os povos e as nações mencionados em Jeremias 46 a 51, meio cansativo, eu acho. Mas na montagem do meu raciocínio, eu queria deixar para vocês a necessidade e os motivos pelos quais o Senhor exerceu juízo e ainda vai exercer juízo sobre eles. Lá em 2 Reis 23, nós podemos ter uma ideia da idolatria que imperava no meio desses povos e que inclusive foram incorporada pelos israelitas. Nós temos a adoração a Baal. A adoração a Baal era completamente imoral, né? Nos ritos, nos cultos dedicados a Baal, havia orgia, prostituição, atos lascivos. Nós lemos isso lá em Números 25, 1 Reis 14, 2 Reis 23. E as imagens de Baal normalmente tinham a aparência de touros e bezerros, meio homem, meio touro, né? Era essa a imagem deles. Moloque é mencionado várias vezes na Bíblia, e era para ele que os bebês, né, e as crianças eram sacrificadas. E lá em Levítico 22, o Senhor fala para eles não fazerem isso, né? Não façam essas coisas de oferecer seus filhos a Moloque. Quem fizer isso é pena de morte, será morto, deve ser morto. E aqui vocês podem ver uma concepção artística mostrando que o fogo era colocado aqui, teoricamente dentro da estátua, né? A estátua ela era aquecida com bastante fogo e a criança era colocada ali queimada viva. Eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem umas pessoas tocando uns tambores. Acho que quem está mais perto aqui está conseguindo ver melhor. E o porquê desses tambores? Os tambores eram tocados muito alto para abafar
o grito das crianças, porque elas eram sacrificadas vivas. Então era por isso que eles tocavam esses tambores aqui. É algo assim difícil, né, de acreditar, mas nós temos comprovações arqueológicas disso. Quem quiser procurar na internet vai confirmar o que eu estou falando. Aqui nós temos o poste ídolo. Você vai encontrar várias referências bíblicas sobre o poste ídolo, que no original é Asherá ou Aserá. Os cananeus as consideravam a deusa mãe. E normalmente essas imagens elas ficavam junto à de Baal. E daí então há uma suposição que a Asherá era considerada esposa de Baal. E o formato dessa imagem era esse que vocês estão vendo aí. Então, eu coloquei ali o obelisco, porque a origem dos obeliscos, que nós vemos em muitas cidades do mundo, inclusive em São Paulo, é essa. A origem é o poste ídolo, que geralmente um símbolo da fertilidade. E por incrível que pareça, ainda hoje existem imagens de poste ídolos em países de primeiro mundo como o Japão, que é esse aqui que vocês estão vendo do lado direito embaixo. Todo ano se realiza o Honen Sai Matsuri, que é uma espécie de festival da fertilidade. A principal atração desse festival é esse poste ídolo que é esculpido, e ele tem a forma de um órgão masculino, e é uma homenagem ao deus Oazekata. O poste ídolo também ele era feito de árvores, né? Eram árvores que eram ornamentadas. E aí qualquer coincidência com a nossa árvore, né? Com a árvore, nossa não, porque eu não coloco, com a árvore de Natal não é mera coincidência, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Daí vem a origem das árvores de Natal. Os ornamentos são os astros celestiais, né? As estrelas, o sol e a lua e tudo mais. Irmãos, estes povos, eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, eles adoravam as estrelas, a água, vários deuses criados pelos homens. Eu coloquei algumas divindades daqui, entre aspas. E por que eu estou colocando tudo isso? Justamente para que quando você for ler os textos de Jeremias 46 a 51, você entenda por que do juízo de Deus sobre as nações. Deu para entender? É por tudo isso e por mais um pouco que os profetas, e aqui no nosso caso o profeta Jeremias, nós vemos o Senhor agindo com juízo sobre Israel e sobre as nações idólatras. E para terminar, eu quero ler com vocês Jeremias 46, 28, que diz assim: Tu não temas, servo meu Jacó. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim. Mas castigar-te-ei com justiça e não te darei de todo por inocente. Olha que legal. Apesar de toda a idolatria de Israel, deles terem se misturado e feito as abominações que o Senhor tinha dito para eles não fazerem, Deus tem preparado uma nova aliança com seu povo, conforme nós estudamos em Jeremias 31. Pode vir Hamas, Hezbollah, quem quiser, pode vir. Quem quiser destruir Israel será destruído, porque o Senhor prometeu que eles seriam nação eterna para sempre. Eles jamais seriam destruídos. E olha que já tentaram, né? Por toda a história nós vemos aí os povos tentando, e tentando. Eu não sei se vocês sabem, mas no Estatuto do Hamas está lá que eles querem exterminar, riscar do mapa o povo
os judeus e os cristãos. Isso está no estatuto deles. O objetivo deles é destruir, inclusive, nós, cristãos. E aí, meus irmãos, olha que bacana o que nós temos no final do capítulo 51, depois de o Senhor falar sobre a destruição da Babilônia, nós lemos o seguinte: escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras. E dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que o exterminaria, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates e dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Vejam, meus irmãos, Deus sempre avisa. Sempre. Vocês lembram de Nínive? Deus chamou Jonas para ir até Nínive para avisar que ele iria aplicar juízo sobre aquele povo, e eles se arrependeram. Ó Seraías, vai lá e lê tudo isso em voz alta. Avisa. O juízo vai vir. Irmãos, Deus está avisando. Há quase 2000 anos após a morte do Senhor Jesus, Deus tem dado a chance para o homem se arrepender da sua idolatria, dos seus pecados. Deus tem avisado a todo momento, tem dado chance. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. E nós estamos vendo aí o mundo caminhando para uma situação extremamente complicada. E Deus tem avisado através da sua palavra. Deus está avisando. E olha que legal, Deus nos usa para dar esse aviso. Para que nós irmos a todo o lugar, avisar do juízo de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, do seu evangelho, da sua salvação. Você está fazendo esse papel? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.